qual é a importância, Samia? Porque hoje eu vejo, e eu tô te perguntando isso, porque a gente tem uma expectativa de que mais de 60% da população brasileira se torne obesa daqui a algum tempo. E é um tempo muito breve, né? A gente tá falando aí de 3 anos. E isso é muito preocupante, porque a obesidade ela é um grande fator de risco. Um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer, né? E eu vejo que, apesar das pessoas, né? E aí você pode trazer melhor isso, eu vejo que as pessoas têm olhado têm buscado uma vida mais saudável, só que, em contrapartida, elas ainda optam pelos ultraprocessados, né? Aquele lanchinho daquela rede de fast food e tudo mais. Então, eu tô te perguntando isso justamente para a gente, sei lá, tentar debater aqui qual é o ponto que as pessoas não colocam em prática, sabe? Eu sempre falo que o maior problema hoje em dia é a falta de organização. E quando eu falo falta de organização, ela é muito diferente de falta de tempo. As pessoas tendem a achar que não se organizam porque não têm tempo. Mas elas têm tempo e só não usam da maneira adequada. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou no consultório, que é: quando você vai pedir um delivery, você entra lá no aplicativo. Aí você mora com alguma outra pessoa. Você fica lá meia hora só para escolher o restaurante. Às vezes mais, né? Às vezes mais. Dependendo de quem é a outra pessoa, não é fácil. Aí você escolhe o restaurante, você vai escolher o que vai pedir, e aí leva mais ou menos 1 hora para chegar. Vamos por aí 1h30. Tá. Ah, mas enquanto o delivery chega, eu vou fazer outra coisa. Você não vai fazer outra coisa. Você fica com o celular na mão, mexendo em rede social. Então, assim, em 1h30, o quanto você não faria? Né? Será que essa 1h30 era tempo de ir no mercado, comprar comida e fazer? E, às vezes, comida para mais de um dia. Então, assim, é falta de organização. Então, eu acho que a boa alimentação, ela começa, por exemplo, no dia anterior. Quando você programa o seu dia seguinte e você sabe aonde você vai, que horas você vai, o que tem perto para comer. Se não tem, eu vou levar alguma coisa, o que dá para levar, se tem uma geladeira, se não tem. Então, eu tenho a sensação que as pessoas, às vezes, se apegam no minha rotina corrida, eu tenho uma falta de tempo, mas, na verdade, elas não se planejam para isso como deveria. Boa. E faz total sentido, né? Porque tantas outras coisas na vida, as pessoas acabam ali tendo esse planejamento. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas negligenciam. Você sente isso, que as pessoas negligenciam a alimentação? É assim, eu vou lá, nem sei se tem um restaurante em volta. Quando hoje em dia é super fácil você descobrir se tem um restaurante em volta, se perguntar se tem uma geladeira para você deixar comida, se tem um micro-ondas, ou então pensar em alguma coisa que dá para levar que não dependa de nada disso. Então, eu acho que ela fica em segundo plano, sim. Fica em segundo plano, né? Eu confesso que eu antes, vou dizer, 1 ano atrás, eu achava que eu me alimentava bem. Na verdade, eu negligenciava a alimentação e eu achava que eu me alimentava bem. Mas depois que a Oncolife foi tomando mais forma e tudo mais, eu fui compartilhando cada vez mais a minha história com meu pai, eu fui sentindo a necessidade. Na verdade, não foi nem isso, tá? Não foi isso. Foi porque eu peguei Covid em 2021, fiquei muito mal, quase morri. Na beira do abismo. Cheguei na beira do abismo e aí eu percebi que eu tinha que mudar alguns hábitos. Só que eu levei 2 anos para quase 3, né? Porque foi no ano passado. Para realmente falar, não, eu vou melhorar esse lado da minha vida que eu nunca dei muita importância. Aí, quando eu fiz o profissional, né, fez um planejamento alimentar para mim, e eu comecei a seguir aquele planejamento alimentar, você não vai acreditar, mas eu descobri que eu passava fome. Sim. Eu falava isso para ele, eu falei assim, eu não estou passando mais fome, eu não sinto mais o meu estômago doendo. E olha só que interessante, porque antes eu não fazia nem ideia disso. Então, tudo depois melhorou. A minha disposição, ir ao banheiro, entre outras coisas, o meu corpo começou a ter um ritmo melhor, né? E o quanto desse planejamento alimentar, você precisa encaixar ele na sua rotina também, né? Então, se eu venho para São Paulo, eu já tenho meus potinhos lá de dose de proteína, do que eu vou consumir, levo minhas coisinhas de atum, não sei o que e tal. Então, é uma questão de ajuste mesmo, né? Você ia falar alguma coisa? Não tem palavras. Tá orgulhosa? Ser um exemplo.
Não, o meu problema é assim, eu tenho todo domingo cozinhar para os projetos. Uhum. Porque eu chego tarde. E aí, se eu for ainda, tipo, chegar pra cozinhar, eu confesso, eu, Virginia, tenho preguiça de cozinhar. E eu sei cozinhar muito pouco, tá? Uhum. Muito pouco. Então, é o básico do básico. Então, por exemplo, pelo menos o arroz, eu gosto de arroz fresco. Feijão, faz um saco de feijão, congela. Tá tudo certo. O pote de sorvete. Não, os potinhos individuais. E a mistura, por exemplo, carne moída. Eu já faço, tipo, 2 quilos de carne moída, coloco os potes e congelo, que aí eu acho que é mais fácil ir tirando durante a semana pra consumir. Sim. Só que sabe qual que é o meu maior problema? É que eu não gosto de comer carne. Muita carne. Aí eu estouro no ovo. Entendeu? Porque aí eu não quero fazer frango também, porque eu acho que frango fica seco. Olha meus cabelos. Entendi. Eu acho que eu preciso de organização. Eu acho que a gente tem que marcar uma consulta. E Eu conversar. também acho. Boa. Não, e fora que você também toma whey, né? Por causa das corridas. Tomei uma cretina, como diz o Rodrigo, cretina. Mas é só ajustar. E assim, não necessariamente você precisa fazer comida todo dia. É isso. A gente tem estratégias, então, de deixar alguma coisa preparada. Mas agora eu vou só te pontuar um pecado meu, que isso daí eu acho que é um péssimo exemplo para vocês não sigam. Eu trabalho 6 horas, né? Primeiro ponto. No ambiente hospitalar, que depois as outras 90 horas é um co-life care. Eu trabalho 6 horas. Quando eu tomo café no trabalho, ponto, tá? Eu acordo 5:30 da manhã, eu tomo um café, tipo, 7 horas da manhã, ok. Só que eu tomo o café que tem lá, ou seja, às vezes é um pão de queijo com café preto, entendeu? Poderia levar alguma coisa? Lógico que eu poderia, eu levava, por que eu parei? Não sei. Aí, pior é isso. E aí eu tomo café às 7 horas da manhã, aí só um pouco é a minha próxima refeição, 2:30 da tarde. Esse buraco que fica é horroroso, né? E esse buraco eu tinha que cumprir com alguma coisa. Teve uma época que eu tava levando whey pra tomar esse buraco, que aí pelo menos quando me dava dor de estômago, por exemplo, que é dor de estômago de fome mesmo. Sim. E eu acho que eu tava te olhando porque eu fiquei pensando, falei, pô, acho que eu tô passando fome, velho. Tipo, não é eu acho que é por questão de não ter noção das coisas. Mas a gente às vezes pensa que é muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. E quando você encontra um nutricionista que ele entende a sua rotina, fica muito mais fácil. Porque assim, o nosso papel não é simplesmente planejar calorias e te dar uma folha e falar, segue aí, se vira. Ah, eu não tenho geladeira. Se vira. Ah, eu não tenho onde esquentar. Putz. Então, assim, não é isso. Quando a gente fala de cuidado individualizado, é também pensar no tempo que a pessoa passa fora de casa. Porque no contexto casa é muito fácil a gente pensar em se alimentar bem. Né? Mas se a gente para pensar que a maioria das pessoas trabalha, tem uma vida super ativa, super agitada, a gente tem que dar atalhos também para facilitar a adesão ao plano alimentar. Então, não adianta eu só te falar o que você precisa comer todos os dias, mas assim, de que forma eu vou facilitar isso para você? E isso que é o importante de a gente fazer um acompanhamento realmente individualizado, pensando no indivíduo. Então, assim, eu posso ter 2 pacientes tratando o mesmo câncer, com a mesma idade, fazendo o mesmo protocolo, que um vai ser uma pessoa, o outro é outra totalmente diferente. Então, assim, não dá pra gente colocar todo mundo num pacote, é paciente, eu vou atender do mesmo jeito. Sim. E isso, aí vindo para a questão dos pacientes oncológicos, porque a gente viu que para nós já, assim, que não estamos passando pelo tratamento, não recebemos o diagnóstico, para nós, para as pessoas, já é desafiador fazer esse encaixe e ter essa clareza de que às vezes a gente passa fome, né? Mesmo comendo, a gente está passando fome. A questão de passar fome não é que a gente não tenha alimento, é que a gente faz os intervalos errados e aí fica comendo, beliscando. Não é que a gente não está passando fome, né? Que às vezes as pessoas podem passar fome de uma forma errada. Mas que a gente sente aquele dor no estômago do tipo... Sim. E aí... E às vezes é sede. E às vezes é E às vezes é sede. sede, mas a gente come. E outra foto, você não deixa eu falar. E aí a gente daqui a pouco fala de Vai falar água disso. também.